Voltamos com a Notícia de Frente. Olha, a gente aqui no Notícia de Frente vai ouvir os vices. Ontem ouvimos Felipe Velaton, conversamos com ele aqui, que é o candidato a vice de Abílio Júnior. E hoje o nosso convidado é o candidato a vice de Emanuel Pinheiro, José Roberto Estopa. Tudo bom, candidato? Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Candidato, eu quero começar com esse apoio aí declarado do PT, Gleice Hoffmann, que gravou até vídeo. Isso pode ser prejudicial para a campanha de vocês, porque o PT tem uma rejeição enorme no Brasil e não é diferente em Cuiabá, que tem uma aprovação muito grande do presidente Jair Bolsonaro. Olha, os candidatos não escolhem os apoios que recebem, tá? E o apoio foi oferecido. Tá? Então, na verdade, nós não fomos lá, é uma opção do PT estar com a gente. Tá? Então, não acredito que isso traga maiores consequências, obviamente. Estopa, eu vou te fazer uma pergunta um tanto quanto difícil, mas eu acho que bastante importante e prudente com relação à situação que nós vivemos hoje nesse cenário político, né? Aceitar ser vice do Emanuel é aceitar, sobretudo, a inocência dele, ou não? Veja bem, o prefeito, ele tem A inocência dele com relação ao vídeo do paletó. Sim, ele tem um questionamento que é o vídeo do paletó, que quando a justiça quebrou o sigilo, ele foi e respondeu: cabe à justiça julgá-lo, cabe à justiça condená-lo. Tá? Ele está se defendendo, ele tem a defesa, até prova em contrário, até um posicionamento da justiça, ele é inocente. Agora, o senhor deu uma declaração essa semana para a imprensa, vários veículos publicaram de que o senhor pretende ser um elo, né? Se Emanuel Pinheiro for eleito, o senhor pretenderia ser um elo de ligação com o governador Mauro Mendes. Os dois vêm trocando farpas aí há muito tempo, né? É possível fazer essa conexão depois de tantas críticas, né, de tantos ataques, e teve uma crítica específica, né, do governador Mauro Mendes ao prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele definiu o atual prefeito como malandro de carteirinha. Dá para abrir uma conversa depois Eu acho disso? que a partir do dia 30, o que predomina é o desejo de todos em ter uma Cuiabá cada vez melhor. Eu acho que todas as questões, sejam elas políticas, pessoais ou ataques, devem cessar e deve todo mundo pensar em Cuiabá, para que Cuiabá continue avançando, para que Cuiabá continue tendo educação, para que Cuiabá continue tendo uniforme escolar, para que Cuiabá continue tendo novos viadutos, enfim, pavimentação, coisas assim. Então eu acho que a partir do dia 30 tem que encerrar esse debate político, tem que se encerrar toda e qualquer ofensa e temos que pensar em Cuiabá, que precisa tanto dos políticos, precisa tanto da classe política, do empresariado como um todo. Muitos concordam que essa afirmação do senhor, ela é correta, né? De que os políticos precisam se entender pelo bem da cidade. Agora, o que fazer, por exemplo, teve essa declaração, e aí tem outra, falou assim, olha, o governador Mauro Mendes falando, eu vou fazer parceria com um prefeito que seja honesto. De forma indireta, pelo menos, a impressão que todo mundo tem é que ele se referia ao prefeito Emanuel Pinheiro. Sim, mas falando, e ele diz o seguinte, olha, temos que acabar com a corrupção em Cuiabá, com essa ladroagem, não é? E aí é possível, mesmo assim, criar alguma sintonia entre eles? Sem dúvida nenhuma. O prefeito Emanuel Pinheiro é apaixonado por Cuiabá e vai querer fazer um grande mandato. E vamos contribuir para que aconteça isso. Simples assim. E como é que o senhor fica nessa história? Por exemplo, o senhor foi secretário de Mauro Mendes durante 4 anos, né? Antes de se desincompatibilizar, o senhor foi secretário de Emanuel Pinheiro por mais de 3 anos. E aí, como é ficar nessa... O senhor fica de que lado aí? Não é questão de lado, eu fico a favor de Cuiabá e a favor do trabalho que faço por Cuiabá e que sempre fiz por Cuiabá nos meus mais de 35 anos de vida pública.
já fui secretário de Meio Ambiente, já fui subsecretário, já fui superintendente do Arquivo Público, já fui subsecretário de Educação, já fui secretário de Serviços Urbanos por 2 vezes e por onde passei, procurei trabalhar muito. E é isso que fiz na gestão passada, é isso que fiz nessa gestão e é isso que farei na próxima. E o que leva o senhor a acreditar que realmente o senhor, caso seja eleito juntamente com o Emanuel Pinheiro, vai ser protagonista na gestão? Porque a gestão dele, na primeira gestão dele, ele teve um vice chamado Niuan, entendeu? Tem ainda. Ainda tem, desculpa, né? Tem um vice chamado Niuan que inclusive fez um enfrentamento porque não concordava com ele e não teve espaço algum durante a gestão. O que leva o senhor a crer que realmente o senhor vai ter o espaço que o senhor imagina como vice? Primeiro porque eu conheço o prefeito Emanuel Pinheiro desde a época que o mesmo era vereador e eu era diretor da Escola Municipal Pedrosa de Moraes e Silva, no bairro Novo Paraíso. Eu conheço há 35 anos e há 35 anos tenho um bom relacionamento, um excelente relacionamento com ele. Tá? Então não vou ter dificuldade nenhuma de tratar com ele. E acredito muito que espaço se conquista com muito trabalho, com muita dedicação e com ideias novas. Candidato, durante uma live ontem, né, o candidato Abílio Júnior o chamou de criminoso por conta da reforma da Praça 8 de Abril. A live foi do Cresce e ele disse que o senhor destruiu a estrutura, a árvore de todos os povos de Dias Pino. E como que o senhor responde a essa afirmação dele durante essa live no Cresce ontem? Simples assim, foi retirado. Porque foi uma polêmica grande com o sumiço dessa polêmica. obra. Estava toda destruída quando estávamos fazendo a reforma, inclusive ameaçando cair. E criminoso é quem tem madrasta fantasma, quem pega palmeira de igreja. Eu não sou criminoso. Tanto é que ele tem dito que vai auditar todos os contratos. Se ele ganhar, ele tem que fazer mesmo, é função dele. Tá? Criminoso, eu volto a dizer, é quem aceita madrasta fantasma, é quem aceita pegar coqueiro da Assembleia e outras coisas mais. Mas o que aconteceu com essa obra? Está sendo recuperada. Você já tem a localização dela, então ela não sumiu? Não, ela está sendo recuperada, ela vai ser recolocada agora no mês de dezembro. Por falar em auditoria, em contrato, um dos contratos que estão sendo questionados é sobre a coleta do lixo, né? E aí o que se coloca é o seguinte, de que tinha um valor lá de R$1.600.000, não sei se é exatamente esse valor, e que era de 2019, e que aí em 2020 esse valor praticamente duplicou. Procede essa informação? Mentira. Quais são os valores? Mentira. A empresa passada, ela recebia por equipamentos e por mão de obra, e recebia um valor de 1.800.000 e alguma coisa, tá? Ano de 2019. 2018, me parece. 2019 eu acho que já é empresa nova, tá? Já é outra empresa, a Locar, ok? Em 2018, recebi 1.800.000 e alguma coisa, tá? Só que a prefeitura fornecia o combustível para que essa empresa rodasse, dificultando inclusive o controle. Os preços são públicos. A atual empresa hoje recebe por tonelada, que otimiza o trabalho, quer dizer, trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe, e banca o combustível. E recebe em torno aí de 2.200.000, 2.300.000. Então, na verdade, isto é uma inverdade. Esse contrato, então, ele pode ser tranquilamente auditado, que não vão encontrar nada errado nele. Tomara que auditem, 100%. A balança do aterro, ela é aferida pelo Inmetro, ela é eletrônica, ela é fiscalizada mensalmente, então não há problema nenhum. E a empresa recebe pelo que coleta, que é o contrato justo, trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Estou por uma gestão com 4 secretários afastados, inclusive um preso, operações aí de corrupção, de desvios, né? Pelo menos apontado pela imprensa e amplamente divulgado em todos os sites. É reflexo de uma gestão boa? Veja bem, cada um responde pela sua pasta. Como eu disse, já fui secretário 3 ou 4 vezes e nunca fui afastado pela justiça. Isso não significa que o prefeito seja cúmplice de alguma coisa. Cada um responde pelas suas ações. Pelo que eu sei até hoje nos processos, esses afastamentos não chegaram. O prefeito imediatamente tomou providências na hora que as ações aconteceram. Só para complementar o questionamento do Haroldo, no início, você falou aqui dos secretários afastados, um secretário preso.
Aí, agora, durante a campanha, a gente ouviu muito se falar, olha, essa gestão aí é corrupta. E aí o senhor, no início da resposta, falou assim, cada um responde pela sua pasta, ou seja, José Roberto Pelas Estopa, suas ações. me parece Pelas que o senhor suas falou ações. parece É que- pasta, mas eu a quero mesma trazer coisa, ações. Pelas suas o ações. senhor não põe a mão pelo no seu fogo pelos comportamento. outros, então. É Responde o você. ser humano. Cada ser humano tem a sua atitude e o seu comportamento. Tá? O importante é dizer que toda vez que aconteceu algo, o prefeito tomou as providências, ou seja, não foi omisso na questão. Inclusive no quesito do secretário preso, tá? Isso acontecia desde outras gestões, que fique claro, e isso está no processo. Não foi uma coisa que começou nessa Teve lá na gestão. gestão do prefeito Mauro Mendes, então, quando ele era prefeito. Teve lá também. Pelo que eu entendo, pude analisar no processo, começou em outras gestões. Agora, A falando prisão ainda... do secretário foi Culminou. Pois é, mas foi consequência de uma ação de um vereador que hoje é candidato a prefeito de Cuiabá. Concorda na comigo? verdade, foi da Comissão de Saúde. Da Comissão né? de Saúde. Da Da Comissão de Saúde. Comissão de Saúde. Pois é. Com relação a essa questão da fiscalização, né, que sempre se falou com relação a isso, que existia um puxadinho da Prefeitura na Câmara de Vereadores de Cuiabá, como é que o senhor enxerga essa situação na possibilidade de uma nova gestão, considerando que agora você tem 56% de uma gestão, né, de uma Câmara completamente renovada? O que é importante para Cuiabá, a renovação sempre é boa. Renovação no Legislativo sempre traz novas discussões, aprimora-se o Legislativo, não é ruim, é normal. Toda eleição se renova de 40% a 60%, é só pegar os dados. Agora, falando do secretariado, vocês já têm aí um desenho de quem vão ser os secretários? Porque numa conversa, isso foi amplamente também divulgado e confirmado pelo candidato Emanuel Pinheiro, ele disse que vai trocar o secretariado dele se ele for reeleito. E a pergunta é, o Haroldo puxou essa questão da Câmara, da renovação, e já tem notícias e já tem aí a divulgação de alguns vereadores que foram reprovados, né, que são atuais vereadores, mas não foram reeleitos para os próximos 4 anos, como Ricardo Saad, que já falou que gostaria de ter uma secretaria. Qual que é a sua opinião a respeito disso? O senhor deixaria, já que o senhor vai ser um vice atuante, o prefeito Emanuel Pinheiro puxar esses vereadores que foram reprovados nas urnas, como Misael Galvão, Toninho de Souza, Ricardo Saad? Olha, primeiro, eu sou a favor da renovação do secretariado e acho que tem que mudar. Acredito que tem que mudar e defendo essa tese que tem que mudar. Tá? Renovar significa trazer gente nova do processo. Então, neste primeiro momento, com toda certeza, não acredito que qualquer um desses vereadores que não tiveram êxito nas urnas passariam a ocupar cargo de secretário neste primeiro momento. Nem mesmo o Ricardo Saad na pasta da Acredito saúde? que não, acredito que não. Mas o senhor é contra? Não é questão de ser contra ou a favor, a questão é o momento que nós necessitamos de renovar a equipe, renovar pessoas, oxigenar a prefeitura, dar mais gás, enfim, a gestão está boa, a gestão trabalhou muito, mas no primeiro momento é importante ter pessoas que pensem talvez diferente. E como será essa campanha nos próximos, a eleição no próximo domingo, né? Temos aí mais 5 dias de campanha, né? Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E como é que a coligação de Emanuel Pinheiro recebeu essa pesquisa do Ibope, com uma diferença aí de 8 pontos para o adversário? Com naturalidade, política é isso. O importante é que temos tempo de nos replanejar, temos tempo de trabalhar bastante, precisamos crescer 5 pontos para ganhar a eleição e vamos crescer e vamos ganhar a eleição. E tem condições de Sem reverter, dúvida. esse quadro? Sem dúvida, vamos trabalhar muito para isso. E os adversários, né, e agora nesse segundo turno, o adversário diz o seguinte, que a coligação de Emanuel Pinheiro está usando e abusando da estrutura da máquina administrativa, ou seja, estaria usando a Prefeitura de Cuiabá para conseguir a reeleição. Só complementando a pergunta do Lúcio, o senhor não acha muito, quase 10 milhões de reais sendo gastos para poder tentar uma reeleição? 10 milhões? Gastou 4 já, né? Eu tenho conhecimento de 5. Mas você tem teto, pois é, se gastou 5, né? Sim. Mas pode gastar até 10. Mas
Poder é uma coisa, gastar é outra. Sim, mas é que seja milhões, 5. O senhor não acha e é o que e é o que estabelece a legislação legal dentro da lei, vindo através de fundo partidário e através da doação dos partidos. Sim, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu estou perguntando se o senhor não acha que é muito dinheiro para se fazer uma campanha de reeleição, para se fazer uma campanha política para prefeito, considerando as dificuldades que se encontram na sociedade em outros setores que o senhor conhece melhor do que eu, né, como a área da saúde, por exemplo, da segurança, da educação. Olha, veja bem, nós não podemos confundir fundo partidário com saúde e educação. Esse dinheiro existe, veio através dos partidos e veio para esta finalidade, tá? Se é muito ou não, temos que questionar a legislação, tá? O fato é que estamos fazendo tudo dentro da legalidade, sem caixa 2, tudo conforme manda a lei, e este é o valor. E o senhor não acha que 5 bilhões, não é, quanto mais dinheiro em campanha, não é mais fácil você maquiar o candidato justamente para ludibriar o eleitor? Quanto mais dinheiro você tem, não é mais fácil você fazer isso? O jogo não deveria ser mais limpo, com menos dinheiro, para que realmente a coisa funcionasse mais leve e a gente pudesse votar naquele que fosse menos maquiado? Veja bem, eu não vejo dessa forma e volto a dizer. Nós temos que mudar então a legislação. E é uma legislação federal, certo? Essa discussão aqui, com todo respeito, ela perde-se até o sentido. Essa é o fundo partidário que vem do partido. Não cabe a nós questionarmos ou não. O que tem que ser feito é, através dos deputados federais e senadores, mudar a legislação e equilibrar a legislação. E vamos falar de poderio de máquina. O outro candidato não está com o governo do Estado, quer dizer então que a máquina do governo do Estado está sobre o outro candidato? Porque a informação que nós temos é que existe ordem para todos os chefes do Estado apoiá-lo. Isso é o uso da máquina? Se for, nós estamos aí equilibrados, companheiro. Porque é o seguinte, é muito fácil falar. Mas também falaram que na prefeitura a mesma prática estaria sendo usada, não é isso? É isso. Falar é uma coisa, ser usado é outra. Tá? Quer dizer, os dois lados fazem, é o que o senhor está colocando. O que eu estou dizendo é que a indústria do comentário é grande. Na época da política, os fake news, as mentiras acontecem. Tá? Mas o fato é que nós temos dois candidatos, polarizou a discussão, um tem a máquina da prefeitura e outro claramente tem a máquina do Estado. E no caso de Emanuel Pierre, ele está utilizando a máquina da prefeitura ou não? Obviamente que não, os servidores que estão na campanha estão porque são voluntários. Vão para a campanha depois das 5, depois das 6, enfim, fora do seu expediente de trabalho. E a denúncia do áudio, candidato, que foi o que o Lúcio perguntou, né? Que foi divulgado a questão do áudio, de chamar, de, na verdade, chamar não, de convocar esse servidor para fazer a campanha? O áudio foi uma pessoa de Várzea Grande que nem vota em Cuiabá e que não trabalha em Cuiabá, certo? Pedindo apoio. O áudio é algo totalmente normal e ela tem que responder pelas suas ações. As pessoas apaixonadas tomam qualquer procedimento. E outra coisa, será que uma pessoa não pode ligar pedindo apoio? Será que não fazem isso cotidianamente? Que me desculpem, mas é muito claro que num processo político qualquer um pode pedir apoio. Cabe às pessoas dar este apoio ou não. Agora, falando de apoio ainda, o PV, o seu partido, o Faisal Khalil, que é o deputado estadual, já declarou apoio a Abílio Júnior. E aí, como que o senhor... O que vai acontecer com ele? Ele vai ser expulso? Os membros pediram a expulsão dele por isso? Porque o senhor ficou descontente, o senhor chegou a manifestar esse descontentamento na imprensa. Olha, deixa eu te falar. Foi uma traição por parte dele, candidato? Cada um tem seu conceito e tem a sua liberdade, tá? O que vai acontecer nós vamos discutir depois da eleição. Mas, obviamente, não fiquei feliz, obviamente, tá? Mas cada um tem a sua liberdade, tem o seu poder de decisório, enfim, faz do seu futuro político o que bem desejar. Aí voltaria aquela discussão, se estivesse pressionando o deputado, eu aprendi que em política a gente tem que trabalhar muito, fazer o melhor possível e não pressionar ninguém. E o deputado se fez a opção, não vi ele, há controvérsias com relação a isso, me parece que isso inclusive é um vídeo antigo, não sei, também não é o momento de saber, porque nesse momento estou focado apenas em pedir votos, apenas em ganhar a eleição, apenas para mostrar que podemos ser a melhor opção para Cuiabá, que somos a melhor opção para Cuiabá. Não vou ficar discutindo aí um ato isolado aqui, um ato isolado ali. O foco neste momento é pedir voto,
pedir voto e mostrar que podemos fazer o melhor trabalho para Cuiabá e que a gestão merece continuar pelo quantitativo de obras que fez. Pelo cargo que o senhor ocupava, né, antes de se desincompatibilizar o secretário de Serviços Públicos, o senhor mantinha uma boa relação, né, com os presidentes, com as lideranças de bairros. E aí os adversários também diziam o seguinte, que quando o senhor saiu para ser candidato, que aí, de repente, essas lideranças, esses presidentes de bairros acabaram recebendo benefícios não republicanos. Procede essa informação? De forma nenhuma, não procede. O que tem com o movimento comunitário... Houveram contratações, assim, em grande escala, nos bairros? Não. As contratações que houveram foram todas 100% legalizadas. 100%. Tá? E não em grande escala, que fique claro, em pequena proporção. E mantenho, até hoje, o bom relacionamento com o movimento comunitário. Tenho respeito pelo movimento comunitário, admiro o movimento comunitário, sempre tive e vou continuar tendo respeito. Por quê? O presidente de bairro é um cidadão que trabalha sem remuneração e que nem sempre é bem entendido enquanto pessoa, enquanto representante do seu bairro. O que a prefeitura, o que alguém não faz, o que ele não consegue no bairro, ele acaba recebendo uma cobrança de forma direta. Então eu admiro muito o movimento comunitário, tenho respeito por eles, em momento algum meu relacionamento com eles foi à base de troca, ou de serviço ou de alguma vantagem. Secretário, ainda sobre essa questão aí de contratações, um telespectador me enviou uma pergunta, ele quer saber o seguinte, por que é que foi criada a empresa cuiabana de zeladoria? Por que ela foi criada? Quando ela foi criada? Quantas pessoas ela contratou? Ela foi criada na gestão anterior e existia Secretaria de Serviços Urbanos e Limpurbe. Tá? Então ela foi criada em 2016 e ela foi criada para facilitar, sim, a contratação de mão de obra. Tá? Nesta gestão, por exemplo, não houve nenhuma nova contratação na Limpurbe, que é a empresa cuiabana de zeladoria e limpeza, nenhuma. Contrataram por outra empresa? Não. Não? Não. Nós temos hoje a coleta de lixo e varreção que são terceirizados. E rua, esse tipo de coisa é feito direto pela Limpurbe. Acabou-se a secretaria porque nós tínhamos dois órgãos, Secretaria e Limpurbe. Para economizar, extinguiu-se a secretaria e ficou só a Limpurbe, sem qualquer aumento de cargo, sem qualquer aumento de despesa. Muito pelo contrário, com diminuição de gastos. Secretário, à luz do telespectador, de um lado, do eleitor cuiabano, de um lado ele tem as realizações da gestão Emanuel Pinheiro, que é perceptível. Algumas coisas foram feitas, sem dúvida alguma. Foram inauguradas, foram feitas. Do outro lado, ele tem o vídeo do paletó. Ele tem a questão dos secretários presos, ele tem a corrupção, essa imagem da corrupção que é muito forte, né? Os fins justificam os meios, é com base nessa máxima que vocês saem candidato à prefeitura de Cuiabá, ou seja, nós fizemos muito, mas nós tivemos problemas de corrupção, mas nós fizemos muito. Então, nesse jogo, vote na gente. É isso? Essa que é a proposta? Em absoluto. Como disse, os secretários afastados, nada chegou ao prefeito. E ainda sequer ofereceram denúncias com relação a esses secretários. Tá? Portanto, falar em corrupção, quando ainda não houve a concretização, condenação e denúncia, é ser prematuro. O que acreditamos, sim, é que o prefeito quebrou o mito. Primeiro, respeitou o direito de todos os servidores, 100%. E, ao mesmo tempo, trabalhou-se muito por Cuiabá. 2 viadutos, 300 quilômetros de asfalto, 105 praças, contorno leste, enfim, HMC, uniforme escolar gratuito. É isso, estamos candidatos à reeleição por essas obras, tá? E não para proteger ou assumir corrupção, muito pelo contrário. Toda vez que houve isso, o prefeito tomou as medidas corretas. Nós tivemos vários candidatos a prefeito aqui, sentados inclusive nessa sua cadeira. Todos eles, né, disseram de forma incisiva: olha, a prefeitura está quebrada, o próximo prefeito está ferrado porque não vai ter condições de sustentar aí, né, de equilibrar as contas, né? Quem é que está com a verdade? Está todo mundo errado e só o prefeito, o vice-prefeito,
que defendem essa linha de que realmente a prefeitura está com as contas equalizadas, a sociedade precisa saber essa verdade. É só a sociedade observar. Até hoje não houve um dia de salário atrasado do servidor. Mas existe denúncia de fornecedores. Alguns fornecedores temporariamente atrasados. Nada que quebra a prefeitura. Inclusive a capacidade de contração de empréstimos da prefeitura melhorou, certo? Nós temos hoje mais capacidade de contrair empréstimo do que no início da gestão. Mas aí tem outra denúncia, dizendo o seguinte, que essa capacidade de investimento, né, de adquirir, né, de contrair novos empréstimos, ele existe porque teve maquiagem no orçamento. Não, está lá no Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, faz uma pedalada fiscal, foi uma né, denúncia candidato? feita pelo vereador Marcelo Bussic, né? E pelo atual candidato a vice, Felipe Velaton. Ele falou ontem aqui. Antes da campanha. A denúncia foi colocada no Ministério Público e está investigando. Teria sido uma pedalada aí superior a 300 milhões de reais. Por isso é que estão dizendo, olha, a prefeitura, a situação fiscal dela é complicadíssima. Olha, os números não dizem isso, tá? Alguns vereadores passaram os 4 anos apenas denunciando. O Ministério Público, obviamente, tem por função investigar a todas as denúncias, como diz, e torce para que fiscalizem e investiguem. É função do Ministério Público. O senhor falou que vai ser um vice atuante. O senhor vai assumir alguma secretaria? O senhor vai voltar para a Secretaria de Serviços Urbanos? Isso já foi conversado? Não pretendo voltar. Pretendo contribuir em todas as secretarias. Pretendo trabalhar muito, como sempre trabalhei, mas contribuindo em todas as secretarias. Mas como? O senhor vai acumular pastas? Não é Vamos acumular entender como pasta. seria isso. Não é acumular a pasta, é contribuir para que o prefeito continue fazendo essas obras, ajudando aí a todas as secretarias. O senhor colocou aí que a função do Ministério Público é investigar. Sem dúvida. A do vereador também é de fiscalizar. Sem dúvida. Também de fiscalizar. Só que nessa administração aqui, o que nós vimos foi algo diferente, não é? Porque nesta Câmara Municipal, que encerra lá a legislatura agora, no mês de janeiro, não é? A Dia 31 de dezembro, janeiro. Em janeiro, né? Lá a mensagem que se passava à população é de que era proibido fiscalizar. Toda vez que se tentava fiscalizar, tinha algum problema. E aí, como seria a relação num eventual, se o prefeito Emanuel Pinheiro se reeleger? Sem dúvida nenhuma vai ser melhor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa nova legislatura que está por vir é uma legislatura tranquila, uma legislatura de pessoas sérias, de pessoas conscientes e compromissadas com Cuiabá. Não vejo dificuldade nenhuma. Como o senhor interpretou aí, qual a avaliação que o senhor faz aí? O senhor tem uma experiência política há muito tempo, né? A derrota, por exemplo, do líder do prefeito, Luiz Cláudio. A derrota de Ricardo Saad. A derrota de Misael Galvão. A derrota de Toninho de Souza, né? Vereador, além de outros, mais 6 ou 7 que não conseguiram se reeleger, mas estes tinham um destaque especial no apoio intransigente ao prefeito Emanuel Pinheiro. O fato deles não terem sido reeleitos pode ser encarado também como uma derrota do atual prefeito? Não, porque vários que apoiavam e apoiam a gestão foram reeleitos. Um número não conseguiu atingir. Luiz Cláudio, por exemplo, perdeu a eleição com 3 mil votos. Nós tivemos vereadores que ganharam com 1.200 votos. Quer dizer, é o sistema político brasileiro que permite essas distorções. E falando só do vereador... Daqui para frente vai ser assim, não é? Porque agora candidato a vereador não pode mais coligar, né? Tem que ser o partido sozinho, tem que encarar a eleição. Exatamente. E conseguir os votos para se eleger. E a coisa é simples, olha, na eleição passada do PV, nós tivemos vereadores que perderam a eleição com 2.750 votos. Nós tivemos vereador agora que foi eleito dentro do PV com 1.800 votos. Quer dizer, com a mudança do sistema eleitoral,
Você começa a ganhar a eleição na hora da montagem da chapa. Teve vários aí que perderam com 3 mil votos. Só para a gente encerrar essa discussão, porque está chegando muita mensagem, Lúcio Haroldo, sobre o pessoal lá do CPA 3, setor 2. O pessoal falando, começa antes da campanha uma obra, isso há 4 anos atrás, por exemplo, o pessoal está reclamando muito da pracinha lá do CPA 3 e não termina e quer retomar em época de campanha. Existem as obras eleitoreiras, candidato? Não, existe 105 praças que já foram entregues e outras 10 que vão ser entregues até 31 de dezembro, independente de qualquer coisa. CPA 3 está nesse conjunto. Olha, terminamos aqui o tempo, mas assim como o candidato ontem, o senhor também tem 1 minuto para as suas considerações finais, a sua câmera é aquela. Quero pedir esse dia 29 para que a gente continue trabalhando por Cuiabá, para que a gestão continue avançando, para que as obras continuem acontecendo. Dia 29 eu queria pedir o voto de vocês, o voto de confiança para o 15 e pode ter certeza que faremos uma grande gestão e trabalharemos muito por Cuiabá. Não vai usar 1 minuto? Tá bom? É necessário. Então tá certo. Obrigada, candidato. Eu que agradeço. A gente conversou com o José Roberto Estopa, que é o candidato a vice de Emanuel Pinheiro. E a gente encerra nesse ciclo de conversas. Ontem recebemos Felipe Velaton e hoje o Estopa. Então aí você pode colocar na balança para fazer a sua escolha, que é dia 29, domingo. Mas antes você vai ter uma outra oportunidade, que é o grande debate da TV Vila Real, sexta-feira, dia 27. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.